Então hoje não vamos contar com a presença do professor Renato, que está em Vancouver, no Canadá, convidando a um professor de lá para vir a dar algumas palestras, o professor Martí. E então vamos de qualquer maneira tentar continuar desenvolvendo nossas ideias. Sempre, deixe-me dizer, a gente, na medida em que vai progredindo no curso, tenta ser menos teórico e mais prático, não é? Ou seja, a gente começa dos princípios conceituais e vai se dirigindo às aplicações, né? Que no caso são fundamentalmente aplicações sobre o funcionamento do mercado elétrico, que, como vocês sabem, é um mercado regulado e dentro desse mercado ele oferece uma série de desafios que nós vamos tentar desvendar. Vocês lembram que a gente começou se perguntando qual é o fator primal da atividade econômica. E nós chegamos à conclusão que era o consumo. A primeira coisa que aparece é o indivíduo com necessidades e apetências. Para satisfazer essas necessidades e apetências, ele, em uma idade primitiva, vamos chamar, ele usava sua própria mão de obra e seus próprios recursos. Com o decorrer do tempo, não é? Houve uma certa organização econômica que estabeleceu o princípio de divisão do trabalho. Então aí temos o caso de indivíduos que emprestam sua mão de obra e seus recursos para determinadas empresas e em função de o salário que ganham compram os bens e serviços que necessitam. Bom, nós já vimos que o mecanismo da aquisição de bens e serviços por parte de um consumidor obedece a um princípio chamado de princípio do consumo racional. Ou seja, nós assumimos que todo indivíduo se comporta de uma maneira racional, coisa que não, vamos dizer assim, automaticamente acontece. Tem caras que são irracionais, mas a economia se preocupa dos caras racionais e deixa os irracionais que vivam a vida da melhor forma possível, não é? Então, como é que a gente conseguia desvendar esse mecanismo de compra de bens? A forma que nós usamos foi a de definir uma função-utilidade. Ou seja, o indivíduo compra bens e serviços porque eles lhe prestam uma certa utilidade. E naturalmente que para eu poder exprimir isso de uma maneira matemática, de uma maneira quantitativa, eu preciso, antes de mais nada, exprimir essa utilidade, essa satisfação que o cara obtém a partir dos bens e serviços. Eu tenho que exprimir isso como uma, vamos dizer assim,
um valor monetário. Essa utilidade, eu posso dizer, não, é muito grande, muito pequena, não, isso não serve. Nós precisamos de uma descrição matemática. Ou seja, nós temos que dizer, olha, essa utilidade equivale a tantos reais, ou tantos dólares. Ou seja, eu tenho que exprimir em unidades monetárias as coisas. Então aí, o processo de compra de bens se dá justamente como vamos dizer assim, um compromisso, um trade entre a utilidade que o cara recebe pelo bem e o dinheiro que tem que gastar para obtê-lo. Parece natural que a gente pense que para que um cara compre tem que haver um predomínio da utilidade sobre o custo. Porque justamente o que vai impulsar, o que vai criar o impulso por comprar é essa diferença entre o valor monetário da utilidade e o valor monetário do custo. Se esse valor é positivo, o cara está inclinado a comprar. Se o valor é negativo, evidentemente o cara não vai comprar. Então nós vemos que, na verdade, o acto de comprar resulta de um confronto entre um aspecto positivo, que é a utilidade obtida, e um aspecto negativo, que é o que tem que se gastar. E daí, então, nós fizemos uma espécie de análise matemática, usando matrizes e vetores, para mostrar como eu podia definir uma função de utilidade e como eu podia, então, enunciar o chamado princípio esse princípio do consumidor racional, que basicamente me diz o seguinte, que quando eu compro, não é? Como nós já falamos, obtenho uma utilidade que é expressável, essa utilidade é expressável como valor monetário, que é o que nós chamamos de utilidade. E essa utilidade, ela é definida por duas, vamos dizer assim, aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é a quantidade de bens que vou comprar. Essa quantidade de bens nós representamos por um vetor. Usávamos uma sublinha para indicar o vetor. Então, eu posso dizer que para cada vetor quantidade de coisas compradas, de bens e serviços comprados, o consumidor recebe uma certa utilidade. Mas essa utilidade não depende apenas de quanto ele compra, mas depende também de quanto ele aprecia o que compra. Porque diferentes consumidores podem avaliar de maneira diferente o mesmo bem. Eu tinha colocado como exemplo a cerveja. Tem quem gosta muito e tem quem não gosta. Então é natural imaginar que não vai ser a mesma a compra de um cara que tem grande preferência pela cerveja com a compra de outro cara, ainda que os dois estejam pagando o mesmo preço pela garrafa. Mas há uma diferente avidez pela compra da cerveja, pela obtenção da cerveja. Então, essa satisfação ou utilidade se exprime então através do vetor quantidade e da preferência. E essa preferência, por sua vez, se representa matematicamente por um vetor que nós chamamos de avidez
y una matriz que nós chamamos de saciação, ou saciedade, se vocês querem. Que é a avidez? A avidez é justamente a apetência pelo bem. Mas que é o que acontece? No consumo há um fenômeno que nós chamamos justamente de saciação, que é o fato de que o cara que já tem uma certa quantidade de bem, ele é mais relutante a consumir mais. Pensem vocês na cerveja. Por mais aficionado que seja um cara da cerveja, há um limite. Ainda que seja um limite medicinal, não é? Para o consumo. Então, há uma saciação que é representada como um termo que sustrai o valor da utilidade. Ou seja, a avidez leva a utilidade para mais e a saciação freia a utilidade para menos. Então, isso se expressa através da função utilidade desta forma. Há um vetor avidez, transposto vezes o vetor quantidade comprada, menos um meio de uma forma quadrática que é transposto pela matriz B. E por quê? Quem não se interessa absolutamente pela parte matemática e conceitual pode simplesmente pensar que se trata de uma função matemática e que essa função é útil para descrever o processo de consumo. Porque alguém perguntou, por exemplo, não é? Olha, se um consumidor tem que comprar de modo a maximizar a função utilidade, então, professor, honestamente eu não sei como maximizar. Então, me quer explicar como eu estou consumindo de acordo com essa lei, se eu não sei usar essa lei? Bom, é uma pergunta interessante, mas, na verdade, o que os economistas falam é o seguinte, que o consumidor atua como se ele soubesse maximizar. Ou seja, há um processo interno, subjetivo, que não necessariamente é igual a esta função, não tem a mesma estrutura, mas que de alguma maneira ordena as suas neuronas a agir de uma determinada maneira, e essa maneira é coerente, compatível com esta função. Entendem? Então não é que absolutamente estas funções matemáticas descrevam o processo subjetivo de comprar, é que elas podem explicar a compra, ou seja, eles podem dizer, se o consumidor soubesse maximizar e soubesse aplicar as fórmulas e obtivesse esse vetor e comprasse esse vetor exatamente representa o carrinho de supermercado que ele comprou. Simplesmente. Então, essa é a ideia principal. O consumidor, no fundo, é um maximizador. Ele tenta maximizar a utilidade que lhe representa esse vetor de compras que ele pratica. Bom, como resultado disto, ou seja, como resultado então deste paradigma ou princípio, eu posso dizer então que o vetor consumo se pode expressar de uma maneira geral, desta maneira. Esse vetor consumo é igual a B a menos 1 por A menos lambda T, onde lambda vale. É uma fórmula complicada e, ao princípio,
é até antipática. Mas nós vamos tratar de exprimir um pouco o que significa. Vejam bem. Basicamente isto me está falando o seguinte, que o cara compra é algo que depende deste vetor. A menos lambda t. Ou seja, vem a ser a avidez menos algo proporcional à tarifa, ao preço. Então é natural aqui, isto exprime simplesmente o fato fundamental de que a maior preço, o consumo é menor. Por outro lado, lambda traz para essa fórmula o efeito da renda. Vocês vejam que lambda é menos a renda, mas aqui é menos lambda, quer dizer, menos e menos dá mais e, por consequência, o consumo aumenta com a renda. Tá? Então, nós vemos que também o consumo é uma espécie de confronto entre um aspecto positivo, que seria a renda, e um aspecto negativo, que é o preço. Quanto mais a renda, tem mais para gastar e, consequentemente, o cara consome mais. Mas, quanto maior o preço, chega um momento em que a renda não alcança para comprar tudo o que ele quer. Então, eu tenho um efeito negativo. Bom, mas alguém de vocês estará pensando com certa preocupação, que eu acho que é perfeitamente justificada, que se a gente vai ter que usar estas fórmulas matriciais e vetoriais para resolver problemas concretos, isso vai a representar no mínimo um custo muito grande em aprender tudo isto. Então, como acontece sempre nas aplicações e como gostamos os engenheiros, chega um momento em que nós falamos, olha, a teoria está muito boa, basicamente eu entendo o modelo geral, só que eu neste momento não estou preocupado em todos os problemas econômicos do mundo. Não estou querendo resolver o problema da Grécia, o problema do Brasil e o problema da China ao mesmo tempo. Eu sou apenas um engenheiro que está preocupado por mover-se corretamente dentro do que é o mercado de energia elétrica. Tá? Então, seria muito, vamos dizer assim, dispendioso eu pretender resolver todos os problemas saindo dos princípios básicos e recorrendo todo esse caminho até chegar a algo que significa, por exemplo, que a tarifa tem que ser tanto. É um longo caminho que eu não quero recorrer todo o tempo. Então, quando a gente chegou a estas conclusões e a este modelo, procurou simplificar a dependência entre o consumo elétrico e as variáveis do mercado, mantendo as ideias básicas do modelo mas ao mesmo tempo simplificando em muitos aspectos. Por exemplo, eu não estou preocupado em todos os bens e serviços do mundo, estou preocupado em energia elétrica. Em segundo lugar, não estou preocupado pelos comportamentos mais complexos do consumidor, mas estou preocupado apenas pelas tendências, que são as que definem vamos dizer, a relação entre cliente e concessionária. Então, eu vou começar a simplificar desde esse ponto de vista. E deixem que eu apresente simplesmente um pequeno caso, um pequeno exemplo de como esta lei pode ser simplificada.
Vejam bem, em primeiro lugar, nós temos que falar alguma coisa sobre o papel da renda. Não é? Nós sabemos que a renda é um limitador, entre outras coisas, ou seja, ela limita o gasto. Ninguém pode gastar acima de sua renda, porque em nosso modelo estamos considerando que não há crédito. Por outro lado, será que o papel da renda se limita, vaya a redundância, se limita a limitar o gasto? Ou tem um outro papel importante? Bom, vejam bem, se vocês analisam um pouco a forma em que reagem as pessoas com relação ao consumo de alimentos, de bens e serviços, vocês vão chegar a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, a renda estimula a avidez das pessoas por certos bens. Por quê? Porque, por exemplo, pensem vocês em um cara pobre, sem nada pejorativo nisso. Esse cara conhece provavelmente a Caninha 51, não é? Mas com certeza que não conhece que existe um Johnny Walker etiqueta azul, ou etiqueta dourada, para mais ricos ainda. Então, a informação sobre certos bens de luxo é muito importante para estimular essa avidez por comprar. Se o cara não sabe que, por exemplo, o caviar é um símbolo de status, provavelmente ele não gostaria disso. Ou seja, o caviar, para mim, por exemplo, não tem um gosto muito bom. Só que você vê hoje em dia em certos restaurantes de São Paulo pagar por caviar beluga, quem sabe, R$5.000 por uma latinha. Isso está mostrando o quê? Está mostrando justamente que esses caras estão estimulados a comprar certos bens de luxo, justamente porque eles já estão no ambiente de luxo. E não podem sustrair-se a essa espécie de consumismo que caracteriza a riqueza. Isso, então, só para explicar a vocês que este vetor A, uma forma de fazer que este modelo seja mais fiel à realidade, retrate melhor esse tipo de situações, eu vou a representar esse vetor A como uma parcela fixa e uma parcela proporcional dela. Então, nós vamos a considerar a avidez como caracterizada por esta função. Há uma parcela da avidez que aumenta com a renda. Essa é a primeira, vamos dizer assim, consideração que nós vamos fazer. A segunda consideração, então, é que, na verdade, nós não estamos precisando de todos os bens. Consequentemente, eu vou a substituir isto apenas pela quantidade de energia elétrica, que vou chamar de E. Tá? Então, eu não estou querendo toda esta fórmula aqui. Eu estou querendo apenas uma fórmula de E. Em função do quê? Em função do custo da energia elétrica. Ou seja, eu estou considerando que todos os demais bens têm preços fixos.
E o único que varia é a energia elétrica. Então, nessas condições, eu posso chegar a um modelo que poderia exprimir em forma de números e que é o seguinte: 6,5 menos I dividido 2000 é mais I dividido 2000 menos, e aqui vai aparecer assim, 1 menos Y sobre 50.000 por T dividido 40. Bom, deixe-me dizer que isto aproximadamente representa a CEMIG. Isto aqui. Claro, vocês dirão, como esta formulinha pode representar uma empresa tão grande? Bom, deixe-me dizer, antes que nada, que E está medido aqui em terawatt-hora. Tá? E Y em megareais. Então, E em terawatt-hora, Y em megareais e T em megareais por terawatt-hora. A letra E representa a quantidade utilizada de energia? E representa a quantidade total vendida pela CEMIG. Não seria utilizada não, né? A maximizada para o consumidor. Isto já isto está imaginando, veja bem, este modelo é o modelo da ANEEL para a CEMIG. Ou seja, a ANEEL imagina uma CEMIG de referência, na qual a CEMIG otimiza uma série de coisas. Por exemplo, ela tem uma estrutura de capital ótima. Ela trabalha com um custo de capital também ótimo. E por aí vai. Então, na verdade, esta seria a CEMIG da revisão tarifária da ANEEL. Que depois, naturalmente, a receita é a receita permitida. Quando chega o momento de fazer a seguinte revisão tarifária, compara com a receita verificada e, em função dessa diferença, corrige a tarifa, usando uma série de considerações, tais como, por exemplo, que toda concessionária deve progredir no sentido tecnológico. Então, há um fator de progresso tecnológico, que é o famoso fator X, que termina impulsando as empresas a, vamos dizer assim, aumentar cada vez mais sua eficiência e produtividade. Tá? Por isso, justamente, é que tinha aqui uma pessoa, não sei se hoje está, que falava que usava o DEA, não é? Ou seja, um sistema que permite justamente obter a eficiência e produtividade de uma empresa e, a partir da medição do DEA de várias empresas, encontrar então um tipo de, vamos dizer assim, medida, de métrica, para levar as empresas à sua máxima eficiência. Bom, vocês veem aí então que a empresa, a CEMIG, então, ela, o consumo dos consumidores, dos clientes da CEMIG, aumenta com a renda desses consumidores e diminui com a tarifa da CEMIG. Não é? E essa é a fórmula que a gente utiliza.